Saber, direto de Sorocaba. Estamos na Biblioteca Municipal de Sorocaba, no bairro Alto da Boa Vista. Biblioteca que é frequentada anualmente por 25 mil pessoas, entre crianças, adultos, adolescentes e idosos. E agora nós temos o prazer de conversar aqui no Cultura e Saber da Rede Alesp com a escritora multicultural e também tem uma pá de coisa para contar com a gente, a escritora de A Mulher e o Vento, Fabiana Ferraz. Eu, inclusive, vim na mesma palheta, estamos aqui quase também. Uma escritora no ar de livros de terror. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Você que é uma das fundadoras do Clube da Escrita aqui de Sorocaba. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Bom, ali por volta de 2018, eu gosto sempre de dar uma marcação, eu resolvi que eu estava passando por um momento um pouco complicado e eu decidi que seria melhor começar a colocar minha energia na escrita, né? E aí eu comecei a estudar bastante escrita criativa, queria colocar algumas histórias que eu já estava imaginando para fora, queria materializar. E eu comecei a perceber que a escrita é um ofício às vezes muito solitário. Porque é a gente com a gente mesmo, às vezes sentado de frente para o computador ou com um papel, a caneta, e não tem com quem trocar. E como eu também era muito no começo, eu não conhecia como era a produção de livro, né? Que no começo você é o autor ali, o autor conversando consigo mesmo, e depois quando você vai produzir o livro, é aí que você vai chegando na equipe, né? Vai crescendo exponencialmente. Mas aí naquele começo solitário eu falei assim, nossa, eu preciso encontrar outras pessoas que escrevem também. Porque eu quero conversar com elas, eu quero aprender, eu quero entender. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E aí é que vem a história divertida. Eu recebi como se fosse um voucher, um cupom, para fazer uma propaganda online. E aí eu falei assim, e se eu fizesse um clube de escrita, um lugar onde as pessoas que gostam de escrever e que já escrevem pudessem se encontrar? E aí eu ia fazer amizades, ia conhecer gente que escreve, ia pegar dicas, a gente ia trocar uma ideia e ia ver o que acontece. Aí eu usei esse voucher, fiz um anúncio digital e começaram a surgir pessoas que eu, óbvio, não conhecia. E falaram assim, legal, quero participar disso também. E aí foram chegando, até que a gente marcou a nossa primeira reunião. Aí veio uma média de 20 pessoas que a gente fez num espaço na zona norte de Sorocaba. E a gente começou a conversar sobre escrita e desde então, desde aquele dia, o clube vem se mantendo. Então, entram pessoas, saem pessoas, a gente já conseguiu parcerias, a gente já fez reuniões em livrarias aqui da região. Atualmente nós fazemos o encontro no Sesc de Sorocaba, sempre todo mês. E é muito gostoso ter essa troca de pessoas que trazem experiências diferentes, pessoas que escrevem textos diferentes do que eu escrevo. E a gente acaba também fazendo trocas, porque nas reuniões do clube, geralmente tem uma pessoa que vai fazendo a mediação, né, que vai guiando as pessoas. E ultimamente a gente está testando isso de revezamento. Então aparece alguém que fala assim, eu estudei uma questão da poesia assim, assim, assado, e eu gostaria de trazer para o clube. Aí a pessoa traz, ou então assim, eu estou testando uma oficina de escrita sobre escrita e a cidade. Posso mostrar lá para ver se funciona? Pode, então a gente vai trocando. E é uma atividade totalmente voluntária, não tem fins lucrativos. A participação do clube é livre, ela não é continuada. Então, esse mês eu não pude ir, eu posso ir no outro mês. E dessa força conjunta também surgiu a oportunidade de a gente participar de eventos. Então a gente começou a unir forças, ultimamente eu estou um pouco afastada dessa parte de eventos, mas a gente começou a unir forças e começamos a levar os livros dos autores que participam do clube para feiras de arte, feiras de cultura aqui da região. Até o momento a gente não conseguiu, por exemplo, ir para São Paulo. A
Já teve oportunidade, mas por uma questão logística a gente não conseguiu. Porém, gente, o nosso objetivo também é pegar esses livros que são produzidos aqui em Sorocaba por autores sorocabanos e levar para outros públicos para que outras pessoas possam conhecer o que é produzido de literatura aqui. Agora, Fabiana Ferraz, qual que é a sua formação? Eu sou formada em Relações Públicas. Eu sempre fui da área de comunicação. Formada em Relações Públicas. Durante esse meio tempo eu fui me especializando em diversas, dentro do campo de criação de narrativas, né? Narrativas, storytelling, especificamente em criação de personagens femininas. E atualmente eu faço uma pós em literatura infantil e juvenil, porque é um ramo que eu estou me enveredando. Eu senti a necessidade, não só como autora, como na parte de criativa, como cidadã, em estar pensando livros para a infância e para o começo da adolescência. Nós estamos aqui na Biblioteca Municipal de Sorocaba e ouvindo crianças ao fundo. O que significa isso para você? E qual que é a primeira memória que você tem de quando criança visitando uma biblioteca? Olha, eu frequento biblioteca desde muito criança, por incentivo dos meus pais. Eu realmente sou uma adulta que já foi dessas crianças que participavam de biblioteca, porque era um espaço de brincadeira, espaço de recreação, espaço, óbvio, de leitura e de adquirir conhecimento. A biblioteca, atualmente, ela tem se afastado daquele modelo que a gente conhecia, que é a biblioteca, aquele centro silencioso, aquele quase templo, né, do silêncio, onde as pessoas vinham apenas para estudar ou para consultar uma determinada informação. Hoje em dia eu vejo a biblioteca como um terceiro lugar. O terceiro lugar é aquele espaço em que você não vai nem necessariamente para trabalhar e não necessariamente para gastar. É um espaço onde você vem para estar, para aproveitar o momento. Então, quando a gente começa a trazer criança e o adolescente para ocupar a biblioteca, a gente, além de estar oferecendo a ele conhecimento e outras formas de entretenimento, a gente está oferecendo um espaço onde ele não é bombardeado, por exemplo, com propaganda. É um espaço de pertencimento. Sim, onde ele pode brincar, ele pode experimentar, é um ambiente seguro, é controlado, né? Os pais podem vir, a criança se sente livre e está num ambiente seguro, onde ela pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Pode aguçar a curiosidade, né? Sim, com certeza. Começando pelo Júlio Verne, que ali a entrada, inclusive nós estamos no ano, acho que é de 200 anos do Júlio Verne, teve uma grande exposição lá em São Paulo, e inclusive ali a entrada eu já vi um livro do Júlio Verne, que é um dos maiores, a maior ficção, né? Isso lançado há 200 anos atrás. Eu acho que um dos primeiros livros eu até achei engraçado, porque, não sei se eu posso comentar, mas antes da entrevista a gente acabou encontrando com um garotinho aqui, que ele estava com o livro do Júlio Verne. Provavelmente ele pegou a indicação aqui na entrada da biblioteca. E Júlio Verne também foi um dos primeiros ficcionistas que eu li na idade dele, ali por volta de 20 Mil Léguas Submarina. Sim, aí eu acabei lendo todos e me inspiraram muito, porque tanto que até hoje eu sou fascinada aí por essa estética do steampunk, né, que está ali muito presente nas 20 Mil Léguas Submarinas. Agora, conta pra gente, Fabiana, como é que foi lançar? Primeiro você lançou o Clube da Escrita ou lançou esse seu primeiro livro, Engrenagens, do que ele se trata? Nossa, é tudo muito misturado, essa parte da minha história. Misturado. É tudo junto, até porque a realidade acontece tudo sempre ao mesmo tempo. No período que eu comecei a falar assim, não, eu acho que eu vou começar a escrever, tinha aquela dúvida, e eu falava assim, bom, eu achava que para me tornar escritora eu precisava de uma chancela externa. Então eu comecei a escrever as minhas histórias, eu não me considerava escritora. Foi então que eu comecei a me informar e eu vi que havia algumas pequenas editoras, microeditoras que lançavam concursos. E foi o que surgiu da editora Plutão. Falou assim, nós queremos publicar livros de ficção científica brasileira, de autores novos, autores que estejam começando a carreira. Aí eu já tive a ideia do Engrenagens, que é a história de um autômato. O autômato é uma espécie de robô, né, brasileiro, né, no caso o Antero, que
supostamente viveu num passado alternativo aqui no nosso Brasil Império, ali voltando para o Brasil República, em que ele toma consciência de que ele está vivo e que ele não é somente uma máquina, que ele é um ser de consciência. Só que a questão do Muito à frente Antero... do seu tempo, né? Porque nós temos hoje com as IAs. Sim, eu tenho até um amigo que ele comenta assim, ele fala assim, nossa, o Antero ele é a infância da IA. Porque aí ele descobre que ele é um ser vivente, que ele tem sentimentos, porém por ele ser uma peça, uma criatura feita de peças usadas e quebradas, ele não tem capacidade de falar, nem de expressar, até porque as mãos dele também não são tão boas assim. Então ele não consegue escrever, não consegue desenhar, ele não consegue falar. Mas ele está sempre ali refletindo o que acontece ao redor daquela casa onde ele vive. E eu escrevi essa história e essa história foi aprovada nesse edital da editora Plutão, que é uma editora especializada em ficção científica brasileira. E eu falei assim, nossa, meu primeiro texto foi aprovado, vai ser publicado, que coisa, né? Nossa, eu acho que eu tenho talento, acho, precisava daquela validação externa. O mesmo veio com A Mulher e o Vento, eu falei assim, eu tenho uma ideia aqui, uma ideia embrionária, vou colocar essa ideia, vamos ver o que as pessoas acham nessa história. Aí eu também escrevi e também ganhei e fui publicada. Aí eu falei assim, eu acho que eu deveria... eu acho que as pessoas gostam do que eu escrevo. E aí começou essa busca de sempre escrever e querer mostrar essas histórias e fazer com que elas cheguem até os leitores. E por que você foi influenciada pelo seu pai? Na minha família, apesar assim, a gente veio de uma origem muito humilde. Então, ali no nosso começo, ali com meus avós, meus pais, eles nunca tiveram muita oportunidade de estudar. Então, o estudo sempre foi valorizado, porque o estudo era algo muito difícil de se obter. E porque eles queriam estudar e não tinham assim, todas as condições, porque era uma outra vida, uma outra época, né? Um outro cenário. Muita gente passa por isso hoje em dia, né? Porém, o meu pai e a minha mãe sempre gostaram muito de ler. Muito de ler. E meu pai ele tinha um pequeno acervo em casa de livros que ele ia muito à biblioteca, muito sebo. Ele pegava muitos livros infantis pra gente, muitas histórias em quadrinhos. Ele tinha coleções de história em quadrinho. Minha mãe gostava de ler mais romance. Mas as minhas memórias assim de primeira infância é sempre os meus pais com livros na mão. Livro na mão. Domingo à tarde, meu pai sempre estava arrumando os livros dele com livros na mão. E a minha mãe sempre antes de dormir com livros na mão, livros de romance, ou às vezes até algum livro que ela gostava de ler muito sobre plantas, né? Então ela lia bastante, ela tinha a coleção dela de enciclopédia de plantas que ela gostava de consultar, então sempre muito envolvida. E minha avó também, a avó que morava com a gente, também gostava muito de ler, ela já gostava mais de livros religiosos, mas a gente sempre teve contato. Então meus irmãos leem muito, os meus primos mais próximos também leram muito, então pra gente era muito natural. E aí quando você não tinha muito recurso de lazer, por exemplo, chegava férias, a gente não ia pra praia, a gente ia pra biblioteca. Porque a biblioteca era o centro de recreação mais próximo. Por isso é tão importante um espaço como esse. Sim, porque é público, é gratuito, qualquer pessoa pode vir e fazer a sua matrícula e retirar livros e trazer tanto para estudo quanto para lazer. Aqui tem 45 mil volumes. Eu estava conversando inclusive com a bibliotecária, a Flávia Tamborra. Ela disse que aqui são 42 mil volumes num acervo. Na primeira vez a pessoa vem, traz um comprovante de residência, uma carteira de identidade, leva um livro e depois na segunda vez já pode levar 3 livros. Você era rata de biblioteca? Eu era. Eu era rata, já paguei multa, eu pegava muito livro, eu falei assim, não, eu vou conseguir ler, eu pegava livro mais do que eu ia conseguir ler, aí eu acabava atrasando. Mas eu ainda sou rata de biblioteca, mas a questão é que eu tive um pouco de mudança de hábito. Porque assim, eu morava em São Paulo e mudei para Sorocaba, né? Aí lá era uma outra vivência, uma outra rotina. Agora aqui em Sorocaba,
estou estudando, etc., eu acabo, às vezes, selecionando livros pela biblioteca virtual da universidade. Né? A biblioteca fornece ali uma assinatura, um outro acervo. Mas aí você lê no Kindle ou vai buscar ele fisicamente? Não, aí eu leio de forma digital, no Kindle ou até mesmo no computador, que são livros de consulta. E agora eu estou lendo muitos livros infantis, porque no meu acervo pessoal não tinha livros infantis. E agora eu pego muitos livros infantis. Estou comprando muitos livros infantis, principalmente de autores independentes e autores sorocabanos também. Daqui a pouco você vai falar mais sobre isso aqui no Cultura e Saber da Rede Alesp. A gente vai para um rápido intervalo. Hoje com este gostoso bate-papo aqui com Fabiana Ferraz, sabendo dos livros, das criações dela. Mas ela tem muito mais para contar. Faz mentorias, leitura crítica. Daqui a pouco a gente volta. Cultura e Saber está de volta aqui direto de Sorocaba, da Biblioteca Municipal, junto ao Paço Municipal no bairro Alto da Boa Vista. Hoje uma biblioteca muito repleta, cerca de 42 mil volumes, visitada anualmente por 25 mil pessoas. E temos aqui o prazer de seguir o nosso papo com Fabiana Ferraz, escritora, mentora, ela que também acaba avaliando criticamente muitos autores, muitas obras. Mas agora nós vamos falar deste seu livro, Se Eu Morresse Amanhã, um livro no ar, que inclusive começa com algumas páginas em preto. Por quê? Bom, foi uma escolha do projeto gráfico, porque a gente queria acentuar bastante, porque assim, o noir significa noite, né? Até porque a estética noir, ela é inspirada no expressionismo alemão e tomou conta muito dos livros de detetive da década de 40 e 50 que foram produzidos em Hollywood. Então, até a parte estética do livro, ele segue essa parte, porque além das páginas em preto, que elas também destacam um texto do César Alcázar, que é um autor de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que ele também é especialista, ele estuda literatura noir. E aí ele fez um texto para mim, para explicar para o público o que é, da onde que vem, e comentando... Surgiu na França, né? Veio do expressionismo alemão, foi muito popularizado na França, até porque o nome noir é uma palavra francesa, mas essa estética visual foi surgindo daí, foi para os Estados Unidos, para Hollywood, e hoje está um pouquinho esquecida, mas eu gosto dela, então eu trouxe para o meu livro. E aí o César Alcázar, ele faz um texto introdutório, explicando toda essa origem, e até porque a parte gráfica do livro, as páginas, tudo, elas também têm elementos decorativos da época. E quais são as características deste livro, Se Eu Morresse Amanhã? Ele passa no Rio de Janeiro na década de 50? Sim, quando a gente fala que ele é um romance policial no ar, que se passa no Rio de Janeiro, as pessoas já estranham, porque falam assim, gente, não combina, porque Rio de Janeiro é solar, é muito sol, é praia, e como é que você vai trazer essa estética de local fechado, boate, fumaça para esse local? É que eu quis focar muito nessa década de ouro, que falava sobre as boates cariocas, que era onde havia esse grande encontro de políticos e artistas e militares que estavam no poder na época, que se encontravam nesses lugares para conversar e para se entreter, para fazer negociata, onde era tudo acontecia. E o must da época, né, que era até uma gíria que era usada na época, que não havia televisão, então havia cobertura de rádio. Então ficavam estações de rádio ali com seus jornalistas na frente das boates, entrevistando quem chegava e falando para as pessoas que estavam em casa que jamais conseguiriam entrar lá, quem que estava chegando com quem, que roupa que a pessoa estava usando, se a pessoa chegou sozinha, chegou acompanhada, que horas que a pessoa saiu, porque era o grande acontecimento. Então assim, as pessoas ricas iam para as boates, e as pessoas mais pobres, as pessoas da comunidade ficavam, quando elas podiam ouvir rádio, elas só ficavam ouvindo o que estava acontecendo na entrada e durante a boate, quem que estava cantando, o que estava acontecendo, quem estava dançando, as fofocas, tudo ele gerava material ali para o imaginário popular.
E havia figuras da época, igual as celebridades que a gente tem hoje, né, na internet, que estavam lá também, porém eram traduzidas na rádio. E aí, o que tem a ver com a história do livro? Porque o nosso protagonista, que é o Liao, que não é o nome dele de verdade, ele é um contrabandista de artigos de luxo, que era uma figura da época. Então eles traziam meias de seda, perfumes importados, para a elite carioca também substâncias, né, ilícitas. Eles traziam bebidas importadas, traziam para essa elite, para abastecer essa elite. Então ele circulava entre o submundo do crime e essas pessoas ricas. Só que ele tem a escolha de querer passar um pouco invisível ali. Ele é um homem muito bonito, muito sedutor, mas ele quer passar ali de forma invisível, porque ele acha que qualquer coisa pode ameaçar a delicadeza do negócio dele, né? Porque ele tem muitos contatos com políticos, pessoas muito ricas, porém ele é muito mulherengo e ele não consegue ficar muito longe de mulheres. Até que ele se envolve com a Ninette, que é uma aspirante a cantora de rádio, e eles têm um relacionamento muito conturbado, de idas e vindas, até que eles se separam e ele não tem notícias dela. Até que um dia, quando ele já está com uma outra namorada, em outro momento, ele descobre que a Ninette morreu. E foi uma cena chocante, o encontro do corpo da Ninette, e aquilo vira notícia nos jornais, e ele passa a querer descobrir o que aconteceu com a Ninette. Não só pelo choque do acontecimento, mas também porque ele percebe que o nome que está no jornal não é o nome pelo qual ele a conhecia. Ela está com outro nome. Então aí a gente passa a descobrir que o Liao, ele também é uma pessoa que precisou se reinventar para se inserir na alta sociedade. Então a gente permeia muito, a história ela caminha pela criação das comunidades no Rio de Janeiro. A gente pega um pouco da história da Rádio Nacional, também a história do samba, e tudo vai se misturando nesse caldeirão no ar aí, que é embalado por muita samba-canção, que é Se Eu Morresse Amanhã. Como é que se dá o processo criativo, Fabiana? Conta pra gente. Como é que você começou a formatar o livro Se Eu Morresse Amanhã? Como é que você teve a ideia, os personagens? Você vai fazendo um croquis, ou vai sentando, vai escrevendo? Escreve no tablet ou no computador? O meu método de criação é muito orgânico, né? Às vezes é contraditório falar isso, porque como eu também trabalho com mentoria de escrita criativa, ou seja, eu ajudo outros escritores... Você vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, só um pequeno spoiler. Eu acabo ajudando as pessoas, então eu acabo usando muitos métodos, né? Para dar um norte. No meu caso, eu sou uma pessoa mais orgânica mesmo. Eu prefiro ir descobrindo a história conforme eu vou escrevendo. Eu tenho uma ideia inicial. No caso de Se Eu Morresse Amanhã, eu queria falar muito sobre esse protagonista. Eu já tinha escrito alguns ensaios sobre ele, né? Inspirados justamente em histórias da Rádio Nacional, que é uma obsessão minha. Mas nunca tinha desenvolvido toda uma trama. Você era ouvinte de rádio quando criança? Leitora, sim. E ouvinte de rádio? Ouvinte de rádio, sim. Até hoje eu sou uma grande ouvinte de rádio. Eu sou uma grande ouvinte de podcast e audiolivro. E adoro audiodrama também. Esse som que nós estamos ouvindo ao fundo são os trabalhadores aqui. É a biblioteca viva. Isso, o carrinho. Ele está empurrando o carrinho com os livros que são consultados. Sim. Então, já eram histórias que eu conhecia, porque justamente a influência novamente dos meus pais. Meus pais também sempre gostavam muito da rádio e eles comentavam Rádio dessas... notícia ou rádio de música? Rádio de música, né? Muita música, ouvia-se muito disco, né? LP. Aqui também nós temos um acervo muito grande. A Flávia Tamborra falou que são cerca de, acho que 20 mil, isso mesmo, 20 mil discos de vinil aqui na Fonoteca. Eu não sabia. Da Biblioteca Municipal de Sorocaba. Fica a dica para você. Eu vou conhecer, acho que dá até para ouvir aqui, né? Sim. Então, em casa a gente ouvia também, e às vezes meus pais contavam uma história, é aquela cantora X, mas aí você ia procurar, não tinha nada sobre a cantora X. Até porque a gente perdeu muito dessa história da rádio, das grandes cantoras. Tanto que tem algumas que eu
porque eu acabo descobrindo assim ao acaso, pego uma notinha aqui, uma notinha ali, e aí que você vai puxando todo o fio da meada. Mas, como eu falei, meu processo ele é bem orgânico, e aí eu vou fazendo pequenos textos sobre os personagens. Eu falo assim, ó, quero escrever sobre esse personagem, ele é assim, assim, assado. Depois eu faço uma outra fichinha de uma outra personagem, e isso, que é o que eu chamo de fichas. E aí a história eu faço um resumo do que eu quero que aconteça. Ah, o começo vai ser assim, o meio, o desenvolvimento vai ser assado e o final vai ser esse. Porém, não é nada muito assim cartesiano. A história pode ir mudando. Às vezes uma situação, um personagem ele perde um outro desfecho. E aí eu vou moldando a história para chegar... Porque para Fabiana Ferraz, escritora, para mim o que importa mais é o efeito. Então eu tenho essa ambição de querer deixar uma marca no leitor, um efeito. E, por exemplo, A Mulher e o Vento, ele deixa esse efeito do choque. E isso, e Se Eu Morresse Amanhã, ele tem essa questão de, no final, se a gente tem satisfação com o final das nossas histórias, será que toda história precisa ter um final satisfatório? Será que a gente precisa realmente se sentir vingado? Então essa é uma das questões que eu levanto nesse texto, além da busca pela identidade. Agora, Fabiana, você escreve, fundou o Clube da Escrita aqui de Sorocaba, mas também dá mentoria e é leitora crítica. Detalha para a gente esse tipo de trabalho. A Barbie profissões, né, gente, da literatura. Cada roupinha diferente é uma profissão. Mas sim, além da escrita e de ser idealizadora do Clube de Escrita Sorocaba, eu faço um trabalho de leitura crítica, que é quando um autor terminou de escrever um livro, ele colocou lá o ponto final, fez a primeira revisão para saber se está tudo ali mais ou menos o texto, ele passa para mim. O que eu vou analisar? Às vezes as pessoas têm medo do leitor crítico, que acha que eu vou pegar uma caneta e vou sair riscando o texto, vou falar, tá uma porcaria, refaz. E não é isso. O que a gente faz é entender, às vezes, ajudar o autor a se entender. Eu converso com o autor e falo assim, qual que é o seu objetivo com esse texto? O que você está buscando? O que você quis dizer com esse personagem? Mas você já lê a obra fechada? Eu leio a obra fechada. Obra pronta, leio. E aí a gente vai conversar. Aí com base naquilo que o autor me disse e com o que eu li do texto, eu vou tentando juntar as expectativas com o texto, a expectativa do autor com o texto. Então eu vejo também a coerência. Será que o que isso aconteceu com esse personagem é coerente com a história? Ou sei lá, o autor teve uma ideia aqui do nada e não soube transmitir isso para o leitor? E nós vamos ajustando o texto para que ele fique mais próximo daquilo que o autor espera. Mas, Fabiana, é complicado, porque quem escreve é ciumento. A gente escreve um texto na redação, se o colega chega para ver, ou o chefe, tudo, você já vai ficar de olho virado, se ele vai dar um pitaco ali. E como é que é dar o pitaco no livro do autor, quando você é contratada para isso? É um exercício tanto para o autor quanto para o leitor crítico, porque o autor ele tem que se despir do ego, e o leitor crítico, nós como leitores críticos, a gente tem que entender que aquela obra não é nossa. Então são dois embates. Quando eu falo se despir do ego, é que a pessoa precisa ter a maturidade de entender que aquilo é uma visão que busca ajudá-lo. Ele não precisa também acatar todas as sugestões. Ele não precisa acatar todas as sugestões se ele não quiser. Mas que aquilo não vem para detonar o trabalho dele, nem que é para dizer que aquele trabalho é ruim, mas que você precisa se atentar a questões que não estão boas, que podem ser melhores. Até porque a gente só pode melhorar aquilo que tem potencial. Então, se eu estou dizendo que aquele texto pode ser melhor, que você pode imprimir mais a sua força naquela escrita, é porque você tem capacidade para isso. Entende? Então é sempre buscando a melhoria, busca fazer o autor se desafiar. Porque se eu ficar aqui só falando, tá tudo lindo, maravilhoso, ai, vai assim, que tá legal,
talvez você nunca vai chegar na sua verdade, que é a sua verdade literária, que é a sua experimentação. E qual que é o retorno que você recebe depois que você conclui esse trabalho e o escritor lança o livro? Aí é que é complicado, porque o trabalho do leitor crítico, ele é muito discreto. Geralmente, nós não somos creditados nos livros que a gente trabalha. Então, nós somos contratados ou através de agências literárias, ou o autor nos procura pessoalmente, né, através dos nossos contatos. Mas nem sempre nós somos creditados nos livros, justamente por isso, porque nós fazemos uma análise, é feito um relatório de cada personagem do livro, ao menos dos principais, da história, do ambiente da história, do universo, do gênero que aquele livro está escrito. A gente entrega um relatório mesmo, às vezes já até de 10, 15, 20 páginas, dependendo do tamanho do livro, ou até mais, dependendo. Mas nem sempre aquelas sugestões são aceitas. Então, às vezes, você fala assim para a pessoa, dá 99 sugestões. Aí eu acho que você deveria mudar o nome da personagem para Maria. Aí a pessoa ignora as 98 sugestões e só muda o nome do personagem para Maria, né? Aí vai a seu nome ali embaixo, o nome do leitor crítico, como chancelou aquilo, meio complicado. Então, às vezes, não aparece. Porém, como eu disse, é uma questão de ego, é de você ler, absorver aquilo, entender do porquê que aquilo foi dito e tentar exercitar na sua vida. E a mentoria de escrita também vai pelo mesmo caminho. Para encerrar, qual que é o livro que está no prelo? Então, o meu próximo livro, o livro que eu estou finalizando, se chama O Coral dos Mortos. É um livro para um público jovem. Ele é diferente, um pouco diferente daquilo que eu escrevi até agora, porque eu sempre escrevi para o público mais adulto e agora eu estou escrevendo para o público mais jovem, porque conversando com eles e conversando com professores, a gente percebe que há uma lacuna de livros para esse público. E vai ser Coral dos Mortos, que vai ser uma história que vai falar principalmente sobre ansiedade e depressão em jovens, mas de um jeito que não seja triste, pesado, de uma forma que seja o público consiga ler, consiga entender aquela história, a gente consiga traduzir que é preciso pedir ajuda quando a gente não se sente bem. Trabalhar a questão da saúde mental. Trabalhar, pelo menos um livro, uma história para a gente começar essa conversa. Não vai ser a cura de todos os males, mas que pelo menos eu quero que inicie essa conversa entre jovens, adultos e professores. Você já está convidada, quando lançar esse livro, volte aqui ao Cultura e Saber. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com Fabiana Ferraz, direto aqui da Biblioteca Municipal de Sorocaba. Um espaço muito agradável e que no entorno tem uma praça muito gostosa, onde é o Paço Municipal. As pessoas ficam aqui se exercitando, correndo durante o dia todo. Aqui a gente observa aqui em meio à entrevista as pessoas se movimentando e aproveitando este gostoso dia nessa área verde aqui de Sorocaba. Cultura e Saber da Rede Alesp. Nós temos todo o trabalho de uma equipe da Suelen de Souza, do Márcio da Silva e também do Diego Marqueski. Você fique ligado no YouTube, aqui na Rede Alesp, sempre um novo tema, um novo livro, um novo título, aqui direto de uma biblioteca do estado de São Paulo. Obrigado pela sua audiência.